Chegou um convite? Pode ser uma festa, um jantar, uma saída com amigos, e antes mesmo de você responder, já começa um cálculo silencioso na sua cabeça. Quanto tempo vai durar? Vou ter que conversar com gente que não conheço? Se eu for, quando posso sair sem parecer grosseiro? No fim, você manda uma mensagem educada, fecha o celular e sente um alívio imediato. Não culpa, alívio. Isso diz mais sobre você do que parece. A maioria das pessoas olha para alguém que prefere ficar em casa e pensa uma de duas coisas: essa pessoa é tímida ou essa pessoa tem algum problema social. Mas tem uma diferença enorme entre timidez, ansiedade social e simplesmente preferir o silêncio. Essas três coisas não são a mesma, porque algumas pessoas não ficam em casa por medo. Ficam porque o ambiente externo cobra um preço que o ambiente interno não está disposto a pagar. Se em algum momento você perceber que isso já estava acontecendo com você, sem você saber, se inscreve no canal, porque aqui a gente não tenta te motivar a sair mais. A gente tenta mostrar o padrão invisível antes que ele continue sendo mal interpretado. Tem um erro muito comum: confundir introversão com timidez, como se introvertido fosse sinônimo de ansioso, retraído, socialmente incapaz. Não é. Introversão é sobre de onde você tira energia. Extrovertidos se energizam no contato com outras pessoas. Introvertidos se energizam no silêncio, na solidão, no próprio espaço mental. O ambiente social drena essa bateria mesmo quando é agradável. E isso não é metáfora. Pesquisadores da Universidade de Michigan mediram os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em introvertidos e extrovertidos expostos ao mesmo ambiente social. O resultado foi claro. Introvertidos apresentaram níveis significativamente mais altos. O corpo deles estava trabalhando mais, mesmo quando a situação parecia tranquila para todo mundo ao redor. O que significa que uma pessoa introvertida pode ter uma conversa ótima por 2 horas e sair completamente esgotada. Não porque foi ruim, porque o sistema nervoso dela processou aquilo de forma diferente, biologicamente diferente. Então, quando você chega em casa depois de um dia cheio de interações e sente aquela necessidade urgente de silêncio, isso não é antissociabilidade. É o sistema nervoso pedindo de volta o que foi gasto. Mas tem uma distinção que quase ninguém percebe. Quem fica em casa porque quer é diferente de quem fica em casa porque teme o que está lá fora. Introversão é preferência. Ansiedade social é medo. Os dois podem coexistir na mesma pessoa, o que torna tudo mais confuso. Quem tem ansiedade social evita ambientes não porque prefere o silêncio, mas porque antecipa julgamento, rejeição. O desconforto não vem depois da interação, vem antes. É o ensaio mental de tudo que pode dar errado. E se eu não souber o que falar? E se eu parecer estranho? E se eu travar na frente de todo mundo? Quem é introvertido raramente sente esse terror antecipado, sente preferência. Há uma diferença enorme entre não quero ir e não posso ir. Saber onde você está nisso muda a forma como você se entende. Agora vem algo que a neurociência descobriu e que muda completamente a forma de entender tudo isso. O sistema nervoso tem uma função muito específica: avaliar segurança. E faz isso de maneiras que você não consegue controlar conscientemente. O pesquisador Stephen Porges passou décadas estudando como o sistema nervoso autônomo responde ao ambiente social. Ele chamou isso de teoria polivagal. A ideia central é simples: o sistema nervoso não tem apenas 2 estados, ligado ou desligado, estressado ou relaxado. Ele tem 3. O primeiro é o estado de segurança social, quando você se sente seguro, conectado, presente. O segundo é o estado de luta ou fuga, quando o sistema detecta a ameaça
e mobiliza energia para reagir. E o terceiro é o colapso, quando a ameaça é grande demais e o sistema simplesmente desliga, congela. O que Porges descobriu é que entrar no estado de segurança social depende de sinais muito específicos do ambiente: tom de voz, expressão facial, previsibilidade, ritmo da conversa. Para algumas pessoas, ambientes sociais cheios de variáveis desconhecidas, pessoas novas, ruído, imprevisibilidade, ativam o segundo estado antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque o sistema nervoso dela é calibrado de forma diferente. E quando você chega em casa, o sistema nervoso sai desse estado de alerta. O barulho diminui, o ritmo volta a ser seu, o corpo muda. Esse é o alívio que muitas pessoas sentem quando cancelam um compromisso social. Não é preguiça, é o sistema nervoso voltando para onde se sente seguro. Mas tem outro lado disso que pouquíssimas pessoas associam à introversão. Existe uma característica chamada Sensory Processing Sensitivity, identificada pela pesquisadora Elaine Aron nos anos 90. Cerca de 15 a 20% da população processa estímulos do ambiente de forma mais profunda do que a média. Mais luz, mais barulho, mais informação social ao mesmo tempo. Tudo isso é processado com mais intensidade. Essas pessoas não são frágeis. Elas simplesmente têm um sistema nervoso que filtra o mundo com uma resolução mais alta. E o custo disso é real. Um ambiente que, para a maioria das pessoas, é apenas agitado, para elas, é genuinamente intenso. O cérebro está processando mais dados, fazendo mais conexões, notando mais coisas ao mesmo tempo. Isso não tem cura, porque não é doença. É uma variação biológica que provavelmente evoluiu porque grupos precisavam de pessoas capazes de perceber detalhes que outros ignoravam. Mas no mundo atual, esse perfil raramente recebe o nome certo. Recebe rótulos como sensível demais, introvertido demais, complicado, e tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. Quando introvertidos ficam sozinhos, realmente sozinhos, sem estímulo externo, o cérebro deles não fica em silêncio. Acontece o oposto. Neurocientistas identificaram uma rede no cérebro chamada Default Mode Network, a rede de modo padrão. Ela se ativa quando você não está focado em nenhuma tarefa externa. Quando você está devaneando, refletindo, processando experiências passadas, imaginando cenários futuros. Pesquisas mostram que introvertidos tendem a ter uma atividade significativamente maior nessa rede, o que significa que o silêncio externo não é vazio para eles. É o momento em que o cérebro finalmente tem espaço para fazer o que faz de melhor: processar, conectar, criar. É por isso que aquela tarde de sábado em casa, no silêncio, fazendo algo que gosta, não é tempo perdido. Para o cérebro introvertido, é tempo de trabalho real, só que o trabalho acontece por dentro. Tem um conceito que poucas pessoas conhecem pelo nome, mas quase todo introvertido conhece pela experiência: solidão escolhida. Conseguir estar sozinho sem se sentir sozinho. Encontrar no próprio espaço uma qualidade de presença que o ambiente externo raramente oferece. O mundo tenta convencer que isso está errado. Você precisa sair mais. Você está se isolando. Mas pesquisas sobre bem-estar mostram algo diferente. A qualidade do tempo sozinho importa mais do que a quantidade de tempo social. Para pessoas com esse perfil neurológico, solidão escolhida não é sintoma, é o jeito delas de funcionar. Existe um custo real em não entender esse padrão em si mesmo. Quando você não sabe que é introvertido, ou que tem alta sensibilidade sensorial, ou que seu sistema nervoso simplesmente está calibrado de forma diferente, você começa a interpretar suas próprias preferências como defeitos. Tem algo errado comigo. Por que não consigo ser normal? Por que não gosto de sair como todo mundo?
Esse julgamento não para quando você chega em casa. Ele vai com você, fica na sua cabeça durante aquela tarde de sábado que deveria ser restauradora e transforma algo que deveria ser paz em culpa silenciosa. A maioria das pessoas que prefere ficar em casa não precisa se forçar a sair mais. Precisa primeiro entender por que prefere ficar. Se é preferência genuína, respeite. Se é medo, esse medo merece atenção. É essa diferença que determina se você está vivendo de acordo com quem você é ou evitando algo que ainda não encarou. No começo do vídeo, você viu aquela cena. O convite chegou. O cálculo silencioso começou e o alívio de ficar em casa pareceu a coisa mais óbvia do mundo. Talvez agora essa cena pareça diferente. Talvez você perceba que nunca foi preguiça, nunca foi defeito. Era um sistema nervoso fazendo exatamente o que foi construído para fazer, e um cérebro funcionando da forma que sempre funcionou. A questão não é sair mais ou sair menos. É entender o que está acontecendo por baixo quando você faz essa escolha. Porque às vezes o que parece isolamento é só uma pessoa que aprendeu onde encontra paz. Se alguma parte desse vídeo descreveu algo que você sente, mas nunca soube colocar em palavras, escreve nos comentários, porque muitas vezes o que parece um defeito social é só um sistema nervoso funcionando de um jeito diferente do que o mundo esperava.